Aleluia. Meus irmãos, Aleluia. bem cansado hoje, estou bem moído. Depois de algumas horas de aula lá no IBE, junto com o pastor Leon, descansamos um pouquinho, mas ainda estamos tentando estudar e quebrar a cabeça lá no IBE. Peço a Deus que nos dê força, vigor, para que nós possamos pregar a mensagem dele com muita alegria. Bem, dizem que a gente não pode, né? Não pode mesmo, a palavra de Deus diz, e as pessoas confirmam que a gente não pode desobedecer o pastor. O pastor Leon disse algo que eu estava louvando ali. Eu brinco, nós temos uma unidade orgânica, que nem diz o Bebeto, né? Irmãos, isso não é uma exortação maldosa, né? As pessoas, quando pensam em exortação, pensam em xingão. Eu me lembro quando estávamos na Conferência Fiel, eu, Mário, irmão Edileno, e também o pastor Leon. No final da conferência, o pastor Franklin Ferreira, batista, chega e diz o seguinte: as expressões corporais nesse momento são bem-vindas. Nós não queremos jamais, irmãos, ficar insuflando o emocionalismo das pessoas. Mas quando o pastor diz que tem vontade de se ajoelhar, de se atirar, irmãos, faça isso, levante suas mãos, dobre seus joelhos. Quando você quiser adorar o Senhor dessa forma, faça isso, isso não é pecado. Eu vejo às vezes tão poucas expressões de adoração a Deus, e Deus nos criou para adorá-lo. Levante suas mãos, erga suas mãos, adore a Jesus. Você tem liberdade aqui para fazer isso, deve fazer isso. O louvor não é um momento em que nós temos que ficar estáticos assim, né? Não, é hora de você chorar, você se colocar na presença de Deus. Soberano, sim. Através da sua expressão corporal, dizer a Ele, mostrar a Ele o quanto você ama. Não foi uma nem duas vezes que o outro grupo que ministra aqui, o grupo do irmão Edilene, das meninas, da Fran, da Gabi, meu filho também faz parte, os irmãos, não foi Kézia, não foi uma nem duas vezes que eu me ajoelhei aqui e chorei na presença de Deus. Eu não tenho vergonha nenhuma disso. Ao contrário, saí daquele culto com a alma lavada, dizendo a Jesus tudo que estava no meu coração, expressando através do corpo que Ele me deu, corpo que Ele vai ressuscitar incorruptível, para a glória e honra do nome dEle. Com este corpo eu me ajoelhei, eu louvei. Então você tem liberdade, não para transformar a coisa numa histeria, claro que não é isso que nós queremos, mas adore ao Senhor de todo o seu coração. Amém? Meus irmãos, hoje estamos terminando o capítulo de número 19 de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler os versículos de número 23 até o versículo de número 42, se eu não me engano, 41. Os irmãos podem ficar assentados mesmo. 23 até 41. Diz-nos assim a palavra do Senhor: e naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade, e bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Acaia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. E não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram. E ouvindo, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos, e também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso, e os mais deles não sabiam por que causa se tinham ajuntado.
Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para diante. E Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disso ao povo. Mas quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas. Grande é a Diana dos Efésios. Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: homens efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos aplaqueis e nada façais temerariamente, porque esses homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemam da vossa deusa. Mas se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há audiências e há procônsules que se acusem uns aos outros. E se alguma outra coisa demandais, averiguar-se-á em legítima assembleia. Na verdade, até corremos perigo de que, por hoje, sejamos acusados de sedição, não havendo causa alguma com que possamos justificar este concurso. E tendo dito isto, despediu a assembleia. Deus abençoe a sua palavra. Nós vamos estar então meditando um pouco nessa passagem de Atos dos Efésios. Bem, meus irmãos, em primeiro lugar, Lucas, ele vai fornecer aos seus leitores um relato detalhado do tumulto que Demétrio, esse artesão que a Bíblia nos apresenta, que lidava com prata, veio a instigar, e que o escrivão da cidade, usado por Deus, controlou com grande habilidade. Talvez ele tinha, Demétrio, obtido a sua informação de Aristarco ou de Gaio, que foram arrastados no tumulto e que mais tarde se tornaram companheiros de viagem de Paulo e Lucas. As pressuposições que levam a isso, Demétrio não, Lucas tem ouvido deles. As pressuposições que levam, que nós podemos levar em conta, é que aqui há uma espécie de sedição, meus irmãos. Se pressupõe que esse Demétrio, ele não estava pensando em algo tão simples assim. Ele queria de fato causar algo tão estrondoso para que Paulo não falasse mais nada acerca de Jesus Cristo. Agora, a narrativa de Lucas, ela divide-se, por mais que ela seja coesa. Na semana passada nós vimos que o Stott, nós estamos usando o livro do Stott para tratar desses assuntos, do livro de Atos, ele vai dividir em várias sessões a outra narrativa, porque a narrativa vai se desdobrando. Aqui não, aqui nós temos uma única narrativa, mas que ela também é dividida em 3 partes, segundo o Stott. Primeira parte, ou a narrativa de Lucas está dividida em 3 partes, e a primeira é a seguinte: a origem deste tumulto, o texto nos traz isso, o desenvolvimento desse tumulto e o término do tumulto, como é que ele se deu e quais são as implicações deles para a nossa vida. Nós vamos hoje meditar um pouquinho acerca disso. Primeiro, a origem deste tumulto era inevitável que mais cedo ou mais tarde acontecesse. Por quê? Porque a autoridade soberana de Jesus estava desafiando a má influência da deusa Diana, através da pregação do Evangelho, através da pregação de Paulo. Então não tinha como evitar que isso cedo ou tarde acontecesse. Quando o Evangelho, disse Lutero, é pregado na sua pureza, ele vai engendrar cedo ou tarde algum problema. Por quê? Porque todas as outras religiões, elas têm um discurso um pouco adocicado e que tenta, a partir de determinados exercícios, colocar o indivíduo diante da sua divindade. O Evangelho não. Ele começa confrontando o indivíduo e a sua pecaminosidade, começa confrontando o seu estado pecaminoso diante de um Deus santo. Começa demonstrando que esse homem, ele precisa arrepender-se dos seus pecados para conseguir
assim, por meio da fé em Cristo Jesus, por graça e obra do Espírito, voltar-se para Deus. Não há como, não tem outra maneira, não tem uma escadinha que se possa fazer. E esta espiritualidade, a religiosidade da Diana, era diametralmente oposta àquilo que Paulo estava, à espiritualidade que Paulo estava propondo e àquilo que ele estava pregando. Então era certo que uma cidade extremamente cosmopolita, e que havia nela um templo, sendo este templo uma das suas, entre aspas, maravilhas, vai cedo ou tarde ter um confronto quando o Evangelho chega e mexe com as estruturas sociais daquela cidade. Quando nós olhamos então a narrativa de Lucas, nós vemos que o tumulto se dá início por causa daqueles que eram do caminho, certo? O caminho, meus irmãos, aqui nós vamos ver que em Atos dos Apóstolos ele significa aqueles que são cristãos, aqueles que estão caminhando com Jesus Cristo. No fundo, meus irmãos, essa é a primeira coisa que nós temos que pensar. A razão deste tumulto perspassava pela questão doutrinária, mas no fundo não era esse o grande problema. O problema também não era a ética. Tinha ética envolvida? Tinha doutrina? Sim. Mas a principal ideia aqui envolvida, ou a bola mestra, aquilo que moveu o Demétrio a fazer o que fez, era a questão econômica. Ele estava vendo que o lucro que ele e os seus companheiros, que eram artífices, que faziam o quê? Umas miniaturas, algumas traduções vão dizer nichos, mas no fundo eram umas miniaturas de prata do templo, e dentro da miniatura havia uma miniatura também da própria deusa Diana. Essa Diana, meus irmãos, não é aquela mesma Diana que há na cultura grega, que tem que é uma caçadora, que utiliza uma arma, mas sim é a Artemisa, ou Artemis. E nós vamos ver que também tem uma outra deusa, Artemis, na cultura grega, mas esta aqui é aquela deusa em que a sua representação, quando nós observamos a sua representação, nós vamos ver que ela tem muitos seios, porque ela era a deusa da sexualidade, da fertilidade. E aqui, neste momento, quando Demétrio vê que o seu lucro, que o dinheiro que ele recebia na venda destas miniaturas, desses nichos de prata, vai começar a cair, e quem sabe poderá vir a se extinguir totalmente, ele então começa a ter um problema sério no seu coração, e ele vai levantar essa sedição, vai levantar esta confusão, esta acusação contra estes homens de Deus. E ele vai, por ser, provavelmente, diz história, presidente da sociedade dos que faziam estas miniaturas, inflamar e vai convencer os outros artesãos de que Paulo estava afirmando que aquela deusa não era de forma alguma um deus ou uma divindade. Como resultado disso que Paulo estava fazendo, o alto padrão de vida desses homens estava começando a ficar ameaçado. Eles estavam começando a ter medo de perder o seu sustento. Demétrio era muito inteligente, meus irmãos. O histórico vai chamar a atenção disso. Ele não vai apelar de forma visceral, aberta, explícita a esta questão financeira. Ele vai unir alguns elementos. Ele não se abre totalmente. E aí, com esses interesses, ou com esses elementos, religiosos, com esses elementos éticos, misturados, disfarçados com o verdadeiro interesse que era o econômico, ele vai fazer a sua proposta para que aqueles cristãos, Paulo e os seus companheiros, não falassem mais no nome de Jesus. E ele era um ótimo agitador, o histórico vai nos dizer isso, pois a resposta dos artesãos, ela foi imediata. Quando a gente olha o versículo 28, diz isso, que eles se encheram de furor e clamaram imediatamente: grande é a Diana dos Efésios. Interessante, meus irmãos, que eles conseguiram logo adeptos, pessoas que iam gritar junto com eles, iam estar ali fazendo esse agito. É meio que normal, né? Quando alguém começa um agito, sempre tem alguém pertinho para colaborar. Isso é meio que um problema social. Lembro quando na faculdade
de teologia, o professor comentando que quando Lutero recebeu a bula papal e foi jogá-la no fogo, aquela bula que o excomungava, o professor, que era doutor em Lutero, professor Ricardo Ritt, ele vai dizer o seguinte, que tinha um gaiato lá e disse, joga também a lei canônica aí dos católicos dentro. E aí ele jogou. Então sempre tem alguém para alfinetar, sempre tem alguém para avultar, para somar, para fazer que aquele tumulto vire uma coisa incontrolável. E o Demétrio tinha esse poder, ele era bem persuasivo, e ele e a sua turma conseguiram fazer com que a cidade enlouquecesse, meus irmãos. Muito bem, feito isso, meus irmãos, começa então a segunda parte, que é esse desenvolvimento. E dá essa agitada e o pessoal aceita. E começa o desenvolvimento deste tumulto lá em Éfeso. A coisa mais interessante que nós vamos ver, meus irmãos, é que Paulo, ele sendo um homem de Deus, em momento algum ele disse que não tinha a vida dele por preciosa, é que percebendo que o tumulto estava tomando uma proporção gigantesca, ele se coloca à frente. Olha aqui a característica de um verdadeiro líder, de alguém que realmente assume responsabilidade por aquilo que diz, por aquilo que prega, que não fica se excusando quando as coisas complicam. Que a gente que quando a coisa complica se manda, né? Não era comigo, eu não disse bem isso, vamos tentar conversar. Não, Paulo diz, não, eu vou lá, não pode deixar para mim que eu vou lá. Talvez ele estivesse se baseando numa coisa. Ele tinha, meus irmãos, uma certa imunidade por ser cidadão romano. Ele tinha uma imunidade de fala. E ele acreditava que a lei iria lhe garantir essa imunidade. Pois bem, os seus amigos, os discípulos de Jesus, seus irmãos em Cristo, vão dizer o seguinte: não faça isso, isso é muito perigoso, a sua vida corre risco. E aí ele então não vai até um determinado local, e o texto continua nos narrando que alguns da Ásia, algumas Bíblias vão chamar estas pessoas de asiarcas. E eles eram o que, segundo Stott? Cidadãos influentes, membros importantes do conselho da província da Ásia. Eles eram provavelmente presidentes anuais e talvez ex-presidentes de uma espécie de deputados da cidade, e que eram administradores de vários templos do culto imperial, e que estavam sob o cuidado de alguns sacerdotes e subsacerdotes das suas religiões. Então eles ficavam lá, muitas vezes próximo àquele local, e eles vão ser convidados para falar, para dizer alguma coisa. Paulo, ele podia julgar-se feliz por ter a amizade e o conselho de alguma dessas pessoas. Só que agora a confusão estava reinando lá no teatro. Algumas pessoas gritavam o grito de guerra deles, grande a Diana dos Efésios, mas aqueles outros gaiatos, a semelhança daquele que diz para Lutero queimar a lei canônica, gritavam outra coisa. Porque numa gritaria as pessoas começam, numa confusão as pessoas começam a gritar qualquer coisa. O negócio é fazer auê, o negócio é estar ali na muvuca, que nem a gente diz hoje, né? E eles estavam. Esta confusão, meus irmãos, foi tão grande que quando Alexandre quis tentar parar a confusão, Alexandre, um desses homens proeminentes da Ásia, quando ele tenta parar, quando ele diz, olha, vamos acalmar, e tenta acalmar o pessoal, aí sim que eles se enfureceram e gritaram por quase 2 horas. Vocês têm noção que é isso? 2 horas, um pessoal gritando. E Stanley Orton, eu tenho um livro, um comentário dele sobre o livro de Atos, diz que essa cantilena durou tanto e ela volumou tanto que pode ser toda a cidade. Inclusive ele vai dizer que o grego indica isso, que a cantilena deles, os gritos deles atingiram a cidade inteira. Atingiram a cidade inteira, aqueles gritos, aqueles brados que eles estavam dando. E é engraçado que Lucas vai continuar a narrativa dizendo que foi um escrivão que vai conseguir acalmar essa turba, esta multidão. Mas antes eu gostaria de apenas mencionar um teólogo que diz que, em última análise, a única coisa que o paganismo podia fazer contra Paulo é gritar até ficar rouco. Nada mais podia fazer. Deus então usa este homem, este escrivão,
grego você vai encontrar a palavra gramateus. E ele vai fazer o pessoal ouvi-lo, calmar. Ele era uma espécie de chefe eleito do poder executivo da cidade, ou o assistente administrativo principal dos vários magistrados da cidade. E ele era eleito anualmente, meus irmãos. Tinha uma equipe de escrivãos permanentes responsáveis pelo trabalho burocrático da cidade. Então ele era um homem popular, um homem simples. E ele vai, tendo esta posição, tentar acalmar o tumulto, e ele consegue. E aqui o Stott nos traz à tona, então, o terceiro e último momento, que é o momento do declínio e do término dessa confusão. Certo? Esse homem, por mais simples que fosse, o escrivão, era um homem de grande inteligência, com muita habilidade para controlar o povo. Ele mencionou, meus irmãos, 4 pontos, de forma extremamente concatenada. Ele fez o povo raciocinar e fez o povo entender que aquela acusação que eles estavam fazendo era extremamente infundada e que eles estavam ampliando o problema. Há pessoas que são assim, né, que gostam de ampliar o problema. O problema é mais simples de resolver. Como diz nosso pastor, simples assim. E as pessoas começam, não, mas vamos aprofundar, isso não está, né? E ele, não, vai lá e diz, bom, vamos lá. 4 coisas eu quero dizer para vocês. A narrativa de Lucas diz que ele faz isso. Em primeiro lugar, ele diz, todo mundo sabe que Éfeso é a guardiã, a nossa cidade é a guardiã do templo de Diana e de sua imagem. Já que isso é inegável, ninguém vai conseguir contradizer isso. E o culto a Diana não corre perigo. Fiquem tranquilos com isso. Tá? Este era o pensamento desse escrivão. Ok? É óbvio, meus irmãos, que o culto a Diana, qualquer culto, quando confrontado com o Evangelho, sofrerá abalo, sim. Mas ele estava falando dentro da ótica, vamos dizer, ele estava tentando dar uma solução para que aquela turba toda se acalmasse a partir da lei, a partir daquilo que ele compreendia que era uma responsabilidade dele como um dos grandes, ou melhor, um dos mais influentes homens que tinha naquela cidade, que poderia lidar com o povo. Ele disse, olha, diante da lei, vocês fiquem tranquilos, estes homens não podem fazer nada, Paulo e os seus amigos. O que mais? Em segundo lugar, ele vai dizer, eles não são culpados de sacrilégio, ou seja, eles não roubaram o templo, eles não falaram mal, não roubaram o templo, perdão, eles não falaram mal da deusa Diana, eles não fizeram nada, eles são inocentes. Em terceiro lugar, o Demétrio e os seus amigos conhecem os processos legais que existem, certo? Se for um caso mais sério, esse caso não é sério, o escrivão estava dizendo, mas se for um caso mais sério, eles que levem a Assembleia Legal, que era um termo técnico para designar as reuniões oficiais regulares, que aconteciam 3 vezes por mês. Notem como Lucas conhecia toda a cultura que ele está impregnando na sua narrativa, o que ele está registrando. E em quarto e último lugar, os próprios cidadãos de Éfeso correm o risco de serem acusados de desobediência civil, que se isso acontecesse, eles não conseguiriam se justificar, e isso posto porque as primeiras 3 afirmações já estavam corretas. Ou seja, o que este homem está dizendo? Que cada um desses argumentos era irrefutável, e os 4 juntos se tornavam decisivos. Quando o escrivão dissolve a Assembleia, eles foram para casa e os seus ânimos foram extremamente bem acalmados. Vamos ler agora aquilo que o Stott traz como conclusão desse episódio para nós. E depois nós vamos ver algumas coisas referentes a esse episódio e vamos fechar algumas coisas referentes ao capítulo inteiro, porque eu entendo ser relevante que nós pensemos que o capítulo 19, ele tem toda uma narrativa que evoca uma série de coisas que eu não evoquei na primeira parte. Então hoje sim nós vamos trazer à tona. E vamos trabalhar ele, nessa última parte, em conjunto com o 18, que foi o nosso irmão Edileno que pregou, porque tanto o capítulo 18 como o capítulo 19 nos trazem algumas coisas importantes acerca de Atos dos Apóstolos e da sua mensagem. Mas primeiro vamos terminar aqui então com um comentário do Stott. Stott vai dizer o seguinte: o propósito de Lucas, ao contar esse incidente, era claramente apologético ou político.
Ele queria mostrar que Roma não tinha nenhuma acusação contra o cristianismo em geral, ou Paulo em particular. Em Corinto, o procônsul Galho havia se recusado até mesmo a ouvir a acusação dos judeus. Em Éfeso, o escrivão deixou bem claro que a oposição era puramente emocional e que os cristãos, sendo inocentes, não precisavam temer os processos legais devidamente constituídos. Acabou. Assim, a imparcialidade de Galho, a amizade dos asiarcas e o raciocínio do escrivão deram a liberdade para que o evangelho continuasse o seu curso vitorioso. Excelente esse fechamento do Stott. Eu acho que ele traz para nós uma reflexão extremamente histórica, uma reflexão bem explícita do que de fato aconteceu. Agora, o que é esse episódio? O que nós podemos aprender com esse episódio? Parece que não temos muita coisa, né? Parece uma narrativa assim de um problema mais legal, mas temos sim. Primeira coisa, meus irmãos, que nós podemos aprender, primeira reflexão que eu quero fazer, não é minha, é do pastor Ed René Kivitz. Eu sei que muita gente, e eu mesmo, discordamos de algumas ideias desse pastor Ed René. Alguns vão chamá-lo de liberal. Se eu for deixar de lado, ou melhor, se eu for tentar achar um homem com quem eu concorde todas as ideias dele, só Jesus Cristo. Todos os outros terão problema. Eu vou discordar aqui e acolá. Porém, essa reflexão dele é excelente. Uma vez nós estávamos assistindo um vídeo e eu, hoje à tarde, tomei o cuidado de olhá-lo para que trouxesse esta reflexão. Então, esse primeiro ponto é dele. E vocês vão ver que os meus pontos não são tão capazes quanto o dele. Primeiro, se o evangelho for pregado corretamente, nos diz o nosso irmão Ed René, os ídolos se acabarão, cedo ou tarde. Vou repetir. Amém. Se o evangelho for pregado corretamente, os ídolos virarão pó, cedo ou tarde. Por quê? Ele vai dizer que o Demétrio tem algo a nos ensinar. Ele, na sua narrativa, ele vai perceber algumas coisas que eu quero trazer hoje à tona aqui. Se nós, ou se qualquer pessoa, tirar aquilo que for a dimensão concreta de um ídolo, a sua estrutura, o seu templo, os artefatos que ali são vendidos, ele se dissolve e deixa de existir. Por quê? Porque o ídolo não existe e nem subsiste em si mesmo. Ou seja, tira o templo de um determinado Deus, esse Deus não subsiste. Arranca fora a venda de imagens dele, ele não vai subsistir, porque ele está intimamente arraigado com isso. Ele não tem força de si próprio. A mensagem revolucionária de Jesus é que ele mandou dissolver tudo que estava embaixo de Deus, tudo que estava embaixo de Yahvé, e que não tinha, e que os discípulos não deveriam ter medo, porque Yahvé não é um ídolo, pode tirar tudo, que ele não vai se dissolver, pode tirar toda a estrutura religiosa, que Yahvé continua vivo, ele é Deus e ele existe por si mesmo. Por isso que hoje eu fico pasmo quando tem igrejas, entre aspas, evangélicas, ou que se autodenominam evangélicas, e que entendem que precisa de toda uma estrutura para poder viver. Se não tem a estrutura, não vive. Se não tem a coisa, não acontece. Não, irmãos, tem que fazer campanha, senão a igreja não vai encher. Estou há 2 anos no Botânico, nunca fiz campanha nenhuma e a igreja está aí, vai ter que comprar mais cadeira. Amém. Estamos aqui pregando o evangelho com a maior tranquilidade do mundo. E, irmãos, vejam bem, quando eu estou falando isso, eu não estou aqui para detonar ninguém, mas eu estou aqui pregando aquilo que eu entendo ser a verdade. Campanha em cima de campanha, artifício em cima de artifício, emulações em cima de emulações, as pessoas estimulando os outros a ter um contato, um ponto de contato, e fica essa engronha toda que de evangelho não tem nada, e que tem muito mais a ver com as práticas pagãs de troca, de compra, de venda, de tentar construir um caminho para o seu ídolo e para o coração do seu ídolo, do que a adoração do Novo Testamento com aquilo que Paulo, com aquilo que os seus companheiros, com aquilo que os apóstolos pregaram acerca de Jesus de Nazaré. É interessante que o Ed René vai fazer uma pergunta e eu achei ela fantástica. O que distingue um ídolo do Deus verdadeiro? É o seguinte: quando você tira a concreção social, nada é, mas quando se tira
a concreção histórica de Yahvé, ele não se dissolve porque ele não está preso na história, ele está supra-história, ele está acima da história, ele está além da história. Aleluia. Ele não precisa de nada disso. Deus não precisa de um dia especial. Ele não precisa de um tempo ou de pessoas especiais. Ele não precisa dessa minha camisa clerical aqui, eu uso porque gosto. Ele não precisa dela, não tem necessidade dela. Você não precisa usar isso aqui, eu uso porque eu acho bonito, certo? O cristianismo, ele prescinde de tudo isso. Ele está acima de tudo isso. Destruir os templos, podem destruir, podem matar eu, Leon, Davi, todo mundo. O cristianismo continuará. Pode matar todos os obreiros que existirem na face da terra. O cristianismo continuará. Por quê? Porque ele sobrevive se tirar qualquer coisa. Diana não. Diana acaba, vira pó. Esta é a reflexão do pastor Ed Renekiewicz. Então, primeira coisa que nós podemos aprender e ficarmos tranquilos: o Evangelho, quando ele é pregado corretamente, ele engendrará conflitos, sim, mas sempre o ídolo sairá derrotado e Jesus sairá vitorioso. Segundo, Deus, ou melhor, perdão, Demétrio, ele faz uma ligação entre interesse econômico e culto religioso. Homens que se dizem hoje homens de Deus têm feito essa mesma ligação. Tem dito: olha, prosperidade é tudo. Olha só, nós temos que propor um tipo de religiosidade que esteja extremamente atrelada à prosperidade material. Notem que certas propostas, certas espiritualidades que hoje crassam no meio cristão são mais parecidas com essa de Demétrio do que com a dos apóstolos. Estão vinculadas a dinheiro, estão vinculadas a lucro, a ganho. O que eu vou ganhar com isso? Se eu ganhar, ok, senão eu não vou fazer nada, eu não vou nem me meter nesse projeto. Meus irmãos, isso é uma verdadeira vergonha. O Evangelho não depende de dinheiro. Claro, nós sabemos que temos que ofertar, ok? Mas não é esta a base. E nem aquele que um dia foi chamado por Deus deve se desviar de tal forma que venha a querer misturar finanças com fé, no sentido de, a partir do Evangelho, explorar pessoas para ter o seu lucro pessoal. A pessoa que faz isso já caiu há muito tempo daquilo que é o Evangelho genuíno. Demétrio vai utilizar o artifício. E agora, com toda a minha vergonha, eu digo que a maioria daqueles que dizem que servem a Deus hoje se utilizam. Paulo vai dizer que a piedade com contentamento é um grande lucro. E as pessoas têm usado todos os artifícios possíveis, violentando a mente dos outros, o coração dos outros e por fim o bolso dos outros, para conseguir sustentar uma espiritualidade adoecida, materialista, pagã e ainda disfarçada de evangelho. Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas e que nós possamos ter uma postura extremamente contrária a isso. Sempre quando falarmos em prosperidade, e a prosperidade vem de Deus, entendamos ela como graça divina, puramente graça do Senhor. Terceiro, Deus controla. Mais uma vez a soberania divina está sendo demonstrada em Atos. Deus controla tudo e todos. Ele vai usar um escrivão, uma pessoa que não é do meio, não tem nada a ver diretamente com Paulo, para fazer com que toda aquela confusão cessasse. Nós temos que entender, irmãos, que Deus, Ele não usa só aqueles que são crentes ou evangélicos. Ele usa quem Ele quer. Ele está no controle de todas as coisas, e Ele vai fazer o que preciso for para que os seus desígnios sejam levados a cabo. Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele é Deus Criador dos céus e da terra e de tudo que nela há. Nós temos que ter essa tranquilidade e saber que Ele fará. Estas são as reflexões teológicas, podemos dizer assim, acerca do texto, e que também não deixam de ser práticas. Mas o Stott, e agora eu quero encerrar com isso, ele vai nos trazer, sobre todo o capítulo 19 e um pouco do capítulo 18, uma reflexão que eu acho fantástica. Ele vai dizer o seguinte, que Paulo, nestes capítulos, ele mostra para nós qual é a sua estratégia para a evangelização urbana. Então essa parte do sermão, ela é extremamente prática. Eu quero concluir com isso. Algumas coisas que podemos aprender com a estratégia de Paulo para que possamos pregar o Evangelho. Vamos lá. Apesar das óbvias diferenças culturais entre as cidades do primeiro século dentro do Império Romano,
e os grandes complexos urbanos de hoje, existem também algumas semelhanças, similaridades. Podemos aprender de Paulo em Corinto e de Paulo, quando ele esteve em Corinto e Éfeso, importantes lições sobre o lugar, o método e o tempo de evangelização urbana. Vou repetir: o lugar, o método e o tempo de evangelização urbana. Primeiro lugar, Paulo vai escolher, primeiro ponto aqui dentro desta questão da evangelização, ele vai escolher alguns lugares, tanto religiosos quanto seculares. Paulo, tanto em Corinto como em Éfeso, ele vai começar a pregar dentro da sinagoga, que é um lugar extremamente religioso. E quando ele vê que não dá mais, em Éfeso ele começa a pregar dentro da sinagoga também. Quando ele vê que não dá mais, que os judeus não querem ouvi-lo mais, ele se manda e vai para um edifício neutro, um edifício que o Estado vai chamar de secular, um edifício que não é um edifício apropriado, ou melhor, ou que ali não acontecem discursos religiosos. Ele se retira da sinagoga e vai para um edifício neutro. Mas primeiro ele evangeliza os religiosos. Então, uma das coisas que nós podemos aprender com Paulo, principalmente porque acabei de dizer que o nosso cenário religioso não é dos melhores, é que precisamos evangelizar pessoas religiosas de outras religiões. Nós precisamos tomar tempo para explicar o evangelho a eles, convidá-los para estar conosco, dizer a eles que aqui é um local onde a escritura vai ser explanada, onde será feita algum tipo de oração, aonde pessoas podem chegar para ouvir coisas religiosas, coisas acerca daquilo que é transcendente. Agora, não só devemos ensinar os religiosos de outras religiões, como também pregar o genuíno evangelho àqueles que pensam estar hoje vivendo uma vida cristã autêntica, dada a confusão que nós temos hoje dentro da igreja evangélica. É necessário que se recoloque diante das pessoas aquilo que é o genuíno e verdadeiro evangelho. Há muitas pessoas, irmãos, que estão dentro das igrejas que não sabem de fato o que é o evangelho, não conhecem de fato a escritura, não conhecem as doutrinas. Por isso, o primeiro lugar que eu e você podemos e devemos pregar são para aqueles que, embora creem em Cristo, estão equivocados em algum ponto, aqui ou acolá, da sua fé. Precisamos evidenciar a eles a verdadeira mensagem. E por que não dizer, e agora desculpe o meu radicalismo, há pessoas que estão dentro da igreja e que nunca nasceram de novo, ou que nunca ouviram o verdadeiro evangelho, e por isso estão emaranhadas numa espiritualidade adoecida, meus irmãos. Paulo, ele vai até os judeus e prega o evangelho a essas pessoas. Façamos isso também. Segunda coisa que Paulo fazia, quando ele via que a coisa não dava, quando este lugar se tornava um lugar complicado, ele ia para onde? Ele ia evangelizar aqueles que não tinham uma inclinação religiosa tão grande, aqueles que são chamados de gentios. E ele sai do ambiente religioso e vai para qualquer ambiente. Precisamos evangelizar em todo e qualquer ambiente, nas casas, quando nos for dada a oportunidade, nas praças, nos lugares que estão sendo propostos a nós, muitas vezes como oportunidades de pregação. Me recordo que eu tinha uma banda gospel há muito tempo atrás, nos abriam a casa de cultura de Esteio. Nós íamos até lá, pregávamos o evangelho, falávamos de Jesus de Nazaré, aproveitávamos o lugar que nós tínhamos para pregar a palavra de Deus. Segunda coisa que faz parte da estratégia de Paulo para a evangelização urbana, ele apresentava racionalmente o evangelho. Lucas apresenta vários verbos para descrever a pregação evangelística de Paulo, mas dois deles se destacam, meus irmãos, neste capítulo. Cada um aparece 4 vezes, mas tem dois: persuadir e discorrer. Todos os sábados, meus irmãos, ele discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Os judeus reclamaram a Galho, dizendo o seguinte lá no capítulo 18: este persuade os homens. Paulo, ousadamente, ele vai falar, nos diz o texto que nós estamos tratando, na sinagoga durante 3 meses, dissertando e persuadindo a respeito do reino de Deus. Depois ele vai discorrer na escola de Tirano. Então, além de evangelizar em lugares que são considerados religiosos e outros lugares que não têm esta característica,
Além de aprendermos com ele isso, nós precisamos aprender que a pregação de Paulo era uma pregação que apelava a um convencimento. Alguém vai me dizer, mas quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito de Deus, é verdade. Mas olha o que o Stott diz aqui, assina embaixo. É claro que os argumentos não substituem o Espírito Santo, mas a confiança no Espírito Santo também não substitui os argumentos. Nunca se deve jogar um contra o outro como se fossem excludentes. Não, o Espírito Santo é o Espírito da verdade, e ele não leva as pessoas à fé em Cristo apesar da evidência, mas por causa da evidência. Quando ele, o Espírito de Deus, lhes abre a mente para ouvir. Como é que tem sido o nosso alimentar? Como é que nós estamos nos alimentando da Escritura? Como é que nós estamos nos alimentando teologicamente? Se você tiver que sair agora e convencer alguém de que ele deve se tornar cristão, que argumentos você tem? Que argumentos eu tenho? Nós temos bons argumentos, nós vamos persuadi-los, nós vamos discorrer do Evangelho a eles, ou nós vamos lá com blá 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 blá. Irmãos, eu sei que Deus pode convencer qualquer um com argumentos que não são tão bons, não é a nossa habilidade, mas uma faca afiada corta melhor do que uma cega. O machado afiado faz melhor o seu trabalho do que um cego, e não é desculpa para que nós continuemos vivendo uma vida. Aliás, deixa eu colocar uma coisa aqui antes do último ponto. Isso já demonstra a falta de argumentos, já demonstra o quão deficiente nós estamos na nossa vida para com Deus. Precisamos estar preparados, e é óbvio, confiarmos que quem fará a obra é o Espírito de Deus, para a glória do nome de Jesus. Segunda coisa que nós aprendemos com Paulo. E por último, Paulo, ele vai permanecer muito tempo nos lugares em que ele trabalhou. Ele não fazia uma coisinha assim, pregava de bate-pronto e ia embora. Ele permanecia. Ele vai ficar, a Bíblia nos diz, durante muito tempo, várias semanas ou meses na sinagoga. Depois, ele vai permanecer na casa de Tício Justo 1 ano e 6 meses. Em Éfeso, ele começou com 3 meses na sinagoga e depois ficou 2 anos na casa de Tirano. E só para que você saiba como é que Paulo pregava, olha que interessante é. De acordo com um teólogo chamado Ramsay, ele vai dizer o seguinte, que a vida pública nas cidades jônicas, ou seja, Éfeso e também Corinto, ela se dava da seguinte forma. O pessoal levantava cedo, mas a partir da 5ª hora, que era 11 horas da manhã, eles paravam de trabalhar. E eles só voltavam, pasmo, às 4 da tarde. O pessoal era meio folgadinho, né? Gostava de descansar. Como é que Paulo fazia? Ele trabalhava até às 11, junto com esse pessoal. Quando eles iam descansar, que daí eles iam passear, que eles iam ter um tempo mais livre, ele pregava 5 horas sem parar para essas pessoas. E quando ele terminava, ele dava uma limpadinha no rosto e voltava a fabricar tendas para não ser pesado a ninguém. O que eu vou dizer disso? O que eu vou falar sobre isso? Minha vontade é me afundar debaixo dessas cadeiras aí com vergonha. É como disse o pastor Leão, me atirar, mas agora não para adorar a Deus. Às vezes nós não dedicamos nem meia hora, nem 10 minutos, nem 15 para falar de Jesus para alguém. Entra dia, sai dia, entra ano e sai ano. A gente tem tempo para pizzaria, a gente tem tempo para ir no shopping, a gente tem tempo para fazer tudo. E nada disso é ruim. Eu não quero aqui ficar dicotomizando a vida cristã, tudo é de Deus, ok? Mas pense, o propósito para o qual eu e você, e aí eu evoco o meu mestre Nome Santo, o qual eu e você fomos criados, foi o propósito de falarmos das bênçãos que nos alcançaram através da graça salvífica daquele que vive e reina, meus irmãos. E todos nós temos um dom, como diz o mestre Davi. Todos nós. Não venha com papo para mim que você não tem um dom, que eu não tenho um dom. Você tem, eu tenho. Você tem uma boca. Abra ela, prepare-se e fale de Jesus Cristo. E Paulo fazia isso todos os dias. Vamos fazer uma soma aqui? Vou levantar aqui porque eu estou ficando meio cegueta. Paulo, supondo que ele separava, que este Paulo separava um dia
da semana para cultuar e descansar? Durante 2 anos, sabe quantas horas ele evangelizou? Fazendo esse total, um total, né? Nós vamos ver agora, a partir dessas 5 horas por dia, 3.120 horas de discussão evangelística. Não nos admira que Lucas vai dizer assim, agora aqui eu vou me ancorar na palavra de Lucas, tá? Eu não quero aqui discutir se todos não é todos. Todos os habitantes da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Todos. Por quê? Porque um homem separava do seu tempo e, entendendo que aquele era o tempo livre deles, se aproveitava daquela ocasião e ensinava, e depois voltava para trabalhar, para se sustentar. Quando estavam em Éfeso, eles ouviam falar desse mestre cristão chamado Paulo, que falava e respondia perguntas durante 5 horas todos os dias. Evidentemente, meus irmãos, muitos passavam ali, ouviam e se convertiam. Eles não voltavam às suas cidades e às suas aldeias convertidos por si próprios, mas pela pregação do Evangelho. Eles não conseguiam elucubrar alguma coisa, mas o Evangelho os alcançava. E eles voltaram nascidos de novo. Assim o Evangelho se espalhou até o Vale do Limbo e as suas principais cidades: Colossos, Laodiceia e Herápolis. Depois Epáfras vai visitar essas cidades. E que mais? A partir da pregação de Paulo, outras 5 das 7 cidades de Apocalipse, do capítulo 2 e 3, também foram alcançadas: Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Filadélfia. Esta é uma ótima estratégia para as grandes universidades e capitais do mundo. Se o Evangelho é exposto no centro da cidade de forma racional, sistemática e profunda, os visitantes o ouvirão e o abraçarão e o levarão para suas casas. Aleluia. Mas o que nós temos feito? Eu penso em mim, irmão, sempre, em primeiro lugar, e a vergonha é grande. Quando comparamos a evangelização contemporânea, isso é o Stott, e eu encerro com isso. Quando comparamos a evangelização contemporânea com a de Paulo, logo transparece a sua superficialidade. A nossa evangelização tende a ser eclesiástica, convidando pessoas à igreja, enquanto que Paulo também levou o evangelho para o mundo secular. A nossa evangelização é muito emocional, apelos para decisão sem uma base adequada de entendimento, enquanto Paulo ensinava, discutia e persuadia. A nossa evangelização é muito superficial, enquanto Paulo, ele organizava, meus irmãos, a sua agenda para ficar bastante tempo num lugar. Nós organizamos encontros breves e esperamos resultados rápidos. Mal falei ali, já quero que a pessoa levante a mão e eu aceito Jesus. Paulo ficou em Corinto e Éfeso durante 5 anos, semeando fielmente a semente do Evangelho e colhendo a ceifa no tempo certo. É óbvio que nós não temos nada para fazer por nós mesmos. Eu sei disso. Alguém poderá dizer: mas irmão Gabriel, tu hoje está jogando uma bomba nos nossos ombros. É claro que quem vai nos mover é o Espírito de Deus. É claro que quem vai fazer todas as coisas é Deus nos nossos corações. Mas a nossa oração tem sido essa: que Deus nos desperte para sairmos de um ensimismamento, para sairmos do nosso conforto, para sairmos da nossa visão curta, da nossa visãozinha, do nosso mundinho, da nossa brincadeira de ciranda, cirandinha. Vamos todos cirandar, vamos dar a meia volta, a volta e meia vamos dar. E rompemos essa roda e saímos lá na nossa casa, os nossos parentes, os nossos vizinhos, as pessoas que nos cercam, os nossos amigos de trabalho, o bairro Jardim Botânico, a cidade de Porto Alegre, todo aquele que chegar perto de nós, que estejamos preparados, é óbvio, calcados na graça daquele que vive e reina, daquele que nos ama, que não nos abandonará, ao contrário, estará conosco, nos dando toda a revelação necessária para que possamos pregar o Evangelho àqueles que se perdem. Que Deus nos abençoe essa noite. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus.
Quero convidar o pastor Leão, vamos fazer essa oração. Vem cá. Ele é o nosso pastor. Eu conheço o coração do Leão um pouquinho nesses 2 anos que a gente está andando junto. É o coração de alguém que anseia por almas, meus irmãos. Que anseia por ver um avivamento. A gente tem chorado aqui nas quartas-feiras, dizendo: Senhor, faça um avivamento. Mude a nossa vida. Faça algo. E eu quero pedir que nesse momento Ele ore conosco, que nós possamos clamar por isso, para a glória do nome de Jesus. Oremos ao Senhor, meus irmãos. Pai eterno, a tua santa presença, Senhor, nós nos reunimos em torno da tua palavra, em torno do teu nome, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, perdão, Senhor, dos nossos pecados, da nossa indiferença para com a tua missão, para com o teu chamado, para com a tua vocação. Nós pedimos que tu venha capacitar-nos, Senhor, na tua força, na tua coragem, no poder do teu Santo Espírito, Senhor, no poder da tua palavra, Senhor. Venha, Senhor, levantar as nossas vidas essa noite uma vez mais. Levanta a minha família, a minha casa, família dos meus irmãos que aqui estão, os obreiros dessa igreja, Senhor, levanta-nos, Senhor, para proclamar o teu bendito nome nesta cidade, neste bairro, Senhor. Olha, Senhor, para essa igreja, olha para a nossa situação, Senhor, olha para essa cidade, Jesus. Pedimos a Ti, Senhor, nos ajude a honrar o Teu nome, Senhor. Abençoa, Senhor, visita-nos, Senhor, vivifica-nos, nos enche com o Teu Espírito Santo, como Tu encheu a igreja, ó Deus, primitiva de Atos dos Apóstolos, levantou ela, Senhor, como, ó Deus, um arauto para proclamar as verdades do Evangelho, Senhor. Ó Deus, nós temos visto, Senhor, tanta tristeza, tanto desânimo, tanta fraqueza, tanta mentira, tanta heresia, tanta coisa, Senhor, tem minado, Senhor, o Teu povo, tem iludido o Teu povo, tem travado o Teu povo, Senhor. Mas nós Te pedimos, meu Senhor, toque em nossos corações, Senhor. Toca, Senhor, nos capacita, nos enche com o Teu Espírito, Senhor, para proclamarmos o Teu nome, Senhor, nessa cidade, neste bairro, Senhor, nesse tempo em que o Senhor nos dá, Pai, de viver, de existir. Nos abençoe, Senhor. Vivifica, Senhor, as famílias que aqui estão. Vivifica, Senhor, os homens da igreja, as mulheres da igreja, as crianças dessa igreja, os jovens dessa igreja. Vivifica-nos, Senhor, no Teu poder, Senhor, para que nós possamos proclamar o Teu bendito nome, Senhor, ao qual, Senhor, não há outro dado debaixo do céu, Senhor, que importa que os homens sejam salvos, ó Pai. Nós pedimos, faça isso, faça obras profundas em nossos corações, no nome do Senhor Jesus, Pai. Continua atuando em nossos corações, continua nos advertindo, não desista de nós, Senhor. Não nos entregue, Senhor, aos nossos próprios corações, ao nosso próprio entendimento, Senhor. Continua, Senhor, a chamar. Não nos deixe, Senhor, confortavelmente, Senhor, no nosso pensamento, nos nossos próprios corações, mas nos atrai a Ti, Senhor, para a glória do Teu bendito nome, Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos por essa noite. Muito obrigado pelas palavras, Senhor. Louvamos o Teu nome, Senhor, no nome bendito de Jesus. No nome bendito de Jesus. Eu sei que o horário passou.